Aproveitando essa fala da Isa e até essa conjuntura toda das fake news e de tudo que aconteceu nesse segundo turno, queria saber de você como que você acha que fica a corrida eleitoral para 2026. Primeiro, aqui em São Paulo, qual que é a sua leitura? Eu acho que a gente tem um cenário que saímos da eleição de São Paulo, na capital, com pendência do primeiro turno para ser resolvida na justiça, que é o laudo falso, Pablo Marçal, discussão sobre inelegibilidade dele, que a campanha do Boulos provocou na justiça, né, depois daquele laudo comprovadamente falso que foi publicado, e agora a gente sai com o segundo turno com mais uma pendência na justiça. Então a eleição está resolvida, a princípio, né, nas urnas, de uma maneira efetiva, né, o resultado está dado, com a vitória do Ricardo Nunes, mas a gente vai ficar com uma pendência na justiça eleitoral. Então eu vejo que isso é reflexo desse ambiente agressivo, né, muito violento que a gente teve na campanha, e por aí também vai passar um pouco 2026. Assim, parece longe, e é longe em alguma dimensão, 2026, mas nem tão longe assim, porque a partir desse mapa das prefeituras, os partidos fazem, eles têm as plataformas ali para fazer as campanhas. E é interessante ver essa disputa da direita para a extrema-direita e a esquerda, porque eu vejo que os dois grupos, ou três grupos, né, se a gente for fazer uma divisão da direita conservadora, né, mais ou menos clássica, como a gente conhecia no Brasil, né, e a extrema-direita mais bolsonarista, não tem um consenso em torno de um nome. Né? A Isa estava falando aí, destacando você também a questão do Pablo Marçal. Ele chegou na eleição sem padrão político, sem a bênção do Bolsonaro, e bagunçou completamente uma eleição que se imaginava em agosto, quando lançaram as candidaturas oficialmente, que Boulos e Nunes rivalizariam muito usando os padrinhos Lula e Bolsonaro. E não foi bem isso que aconteceu. A gente teve pesquisa aqui do Real Time Big Data no Terra mostrando que 70% dos eleitores não votariam em alguém que, né, tivesse apoio do Lula ou do Bolsonaro. Então, o padrinho político não foi determinante para essa eleição, né, em São Paulo e boa parte das capitais. Então, tem uma reorganização que vai acontecer, né, está acontecendo ainda, mais sendo um desencontro do que uma organização, mas uma movimentação nesse grupo da direita e extrema-direita, justamente porque ainda, assim, tem uma expectativa de parte desses políticos, né, de que o Bolsonaro pode retomar os direitos políticos. Ele tem duas condenações eleitorais, e aí ele voltando para o jogo é o principal nome desse cenário. Se não, as alternativas. Mas tem gente que já está se lançando agora, como o Marçal, como o Caiado, governador do estado de Goiás, né, que é do União Brasil. Inclusive, em Goiânia teve uma disputa ali do Caiado com o Bolsonaro por conta dos candidatos deles. O Bolsonaro não vota lá, foi para lá hoje. Ele estava lá fazendo campanha. Então, tem essa reorganização que está acontecendo ainda, sem saber aos certos se Bolsonaro pode ou não retomar os direitos políticos. E a gente viu com clareza que o Bolsonaro não é dono dos votos como se imaginava em agosto. Né? A campanha do Nunes contava muito com isso, que teria uma transferência natural dos votos. Acabou acontecendo no segundo turno, principalmente porque era o Guilherme Boulos, mas no primeiro turno, parte desse eleitorado foi para o Pablo Marçal. E aí, na esquerda, a reorganização, eu acho que é muito por proposta, por uma distância que a esquerda tem das questões sociais de hoje. Então, por exemplo, essa reflexão, essa autocrítica da esquerda. A autocrítica, acho que talvez não seja o melhor termo, mas a maneira de se reinventar e se reapresentar com novas propostas, ela já começou a ser feita pela esquerda no primeiro turno. O presidente Lula, ele tinha falado logo depois da eleição que o PT precisava reavaliar o PT, estava buscando que a expressão que ele usou, reavaliar o PT pelo desempenho ruim. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi candidato à presidência, com um nome super forte no governo e ali no PT, ainda que o PT tenha várias correntes, é um nome super forte ali no PT, deu uma entrevista para a Folha, depois do primeiro turno, dizendo da necessidade da esquerda buscar um novo projeto, vender um sonho, né? Não uma ilusão, mas assim, de mostrar um horizonte para o eleitor.
né? E o próprio Boulos, agora no segundo turno, fez uma carta ao povo de São Paulo, que muita gente traçou um paralelo com a carta ao povo brasileiro do Lula, assim, tinha uma dimensão muito menor e um propósito, acredito que menos ambicioso, apesar do nome da similaridade ali, do Boulos fazendo esse aceno de repensar o papel da esquerda, as propostas da esquerda, olhando para a uberização, né, para os motoristas de Uber, de aplicativo. Ele tentou emplacar tentou não, ele ofereceu essa proposta para o eleitor, né, de voltar com um olhar específico para os motoristas de Uber, de poderem rodar no rodízio, de ter um Acredita Mulher, programa do governo federal de crédito para as mulheres boleiras, salgadeiras, enfim, pequenas e microempreendedoras, que a esquerda costuma chamar de trabalhador precarizado, e a direita, a extrema-direita, chama de empreendedor, né? Então tem, desde a reforma trabalhista, uma mudança no perfil das relações de trabalho no Brasil, né? Não só por conta da reforma, mas pela dinamicidade do mercado de trabalho, e a esquerda se deslocou um pouco desse discurso. Então eu vejo que, parece que eu dei uma volta muito grande, mas é tudo isso para dizer que 2026 eu vejo que tem essa movimentação acontecendo, por isso que parece que está longe, mas acho que já está acontecendo, da esquerda se reorganizar, também com lideranças, né, mas principalmente caminho de propostas, e aí a direita, a extrema-direita, apostando no Bolsonaro, no Marçal, em quem pode vir, dos governadores mais ao centro, ou menos ao centro, né, enfim, a gente vai perceber a movimentação que eles vão dar dependendo do termômetro político que tiver na extrema-direita. Bolsonaro continua sendo uma pessoa importante, ainda que menos do que se imaginava, com menos força, né, política do que se imaginava no começo das eleições.